Ok. Muito boa noite a todos. É o nosso terceiro encontro nessa jornada. Eu tive a felicidade de trabalhar com vocês nos 3 primeiros anos e creio que esse seja o último ano. Alguns ficarão felizes, eu tenho certeza, mas acho que foi uma experiência muito válida na minha atividade como docente. Diferente da nossa web do semestre passado, eu vou ver se eu me policio para me tornar um pouco mais objetivo. Por isso eu novamente fiz aqui os nossos slides que eu vou passar para que vocês acompanhem. Eu vou tentar estipular a minha exposição em mais ou menos 50 minutos para que haja tempo para o debate. Eu busquei escolher alguns excertos, não são exatamente trechos dos textos que sejam muito abrangentes, mas são trechos significativos de cada um dos textos discutidos nas 9 unidades. Então, eu vou trabalhar com um texto, um pequeno parágrafo de cada texto, fazer alguns comentários sobre cada texto. E depois nós vamos abrir para discussão e vocês podem fazer as perguntas que julgarem necessárias. O nosso curso do outono História Moderna, do outono da Idade Média à construção do mundo moderno, tem em si, como todos os cursos, um recorte. E um recorte que traz uma pequena dose de provocação. Porque o mais comum dos cursos de História Moderna é ainda carregarem, sobretudo nos materiais didáticos, uma carga muito forte da opção interpretativa oriunda do materialismo histórico. Então, em geral, muitos cursos de História Moderna, muitos livros de História Moderna, principalmente aqueles mais voltados para o ensino fundamental e médio, mas mesmo na universidade, trazem a História Moderna como sinônimo da transição do feudalismo ao capitalismo. Então seria o momento em que o capitalismo se constrói e cria suas bases de consolidação para se consolidar efetivamente com o advento da sociedade industrial a partir do século XVIII. A perspectiva do nosso curso é de que essa é uma opção interpretativa. Ela não é a história moderna. Então o nosso viés é um viés que pensa mais na mudança cultural, na mudança de instrumentais mentais, seguindo uma linhagem da tradição dos Zanário, que analisa quais são as mudanças mais significativas nas visões de mundo que se estabelecem entre os séculos XIV, XV, sobretudo XVI, e pensando mudanças de longo curso até o século XVIII. Bom, a mudança mais significativa, segundo um dos maiores historiadores que o Ocidente já viu, Lucien Febvre, é uma mudança na concepção da relação da Europa Ocidental e de suas possessões pelo mundo, da sua relação com Deus. Então, a grande questão é, entre os séculos XVI e o século XIX, Deus passa por um longo processo dentro da concepção de visão de mundo dos homens de influência europeia. No século XVI, segundo Lucien Febvre, é impossível que os homens do século XVI prescindam da existência de Deus na explicação das suas vidas, mas ao longo do tempo nós vamos observando que a afirmação do homem como indivíduo, como ser dotado de direitos e do Estado moderno vão tornando Deus de centro da crença dos homens e mulheres como um todo para uma opção pessoal. Então, tudo isso é muito complexo, tudo isso ocorre ao longo de séculos, são gerações e gerações que vão se estabelecer, mas esse é um fio condutor muito importante. É a lenta
descrença na figura divina como o centro de todas as questões. O homem toma lentamente esse lugar. Então, o nosso curso não fica somente centrado nessa discussão, mas ele é a discussão de fundo, né? Lentamente, até o século XIX, Deus, sem dúvida nenhuma, que o Luciano Ferreira explicou que no século XVI era o centro das explicações de mundo de todos os homens, vai passar até o século XIX, sobretudo no século XX, para uma dimensão mais individual, para uma crença de foro íntimo, para uma fé vinculada às crenças de cada indivíduo e não do Ocidente como um todo. Então vamos começar aqui as nossas apresentações. Partindo desse raciocínio que eu fiz, há dois pontos importantes no estudo da história moderna, segundo os recortes escolhidos neste curso. Então, para nós, o longo período, eu estou lendo, que se estende de meados do século XIV ao chamado século das luzes, né, que é o século XVIII, constitui-se numa época fundamental, não só para o estudo da cultura e da história europeias, mas para a compreensão do lento processo de afirmação do homem como indivíduo em todo o Ocidente, no Velho e no Novo Mundo. Né? Na Europa ocidental, propriamente dita, e em todos aqueles lugares para onde a cultura europeia se espraiou, primeiro para o mundo colonial e depois lentamente sobre todo o Ocidente. Vejamos que os eventos mais recentes que nós temos, como por exemplo a morte do líder líbio Muammar Gaddafi, dentre tantas outras questões vinculadas ao mundo oriental, um dos argumentos que se usa ainda é o argumento iluminista de levar a democracia até esses povos. Por mais que nós saibamos que há inúmeros interesses econômicos, há interesses de várias outras naturezas que nós já discutimos no curso de África, mas os argumentos oficiais de Estado ainda são os mesmos argumentos lá do fim do século XVIII. A ideia de que a razão deve se sobrepor sobre a crença e a razão deve iluminar os indivíduos na direção da democracia, da sociedade civil, que leva o Estado, e um Estado democrático seria a garantia das liberdades individuais e de uma vida coletiva mais justa. Vejam que o mundo moderno cria um modelo de sociedade que até hoje é muito presente, é muito forte na construção das sociedades de influência europeia. Então, uma questão é a afirmação do homem como indivíduo, como um ser dotado de direitos e que, a partir de um Estado representativo, tem os seus direitos alcançados. Isso construído desde o século XIV, para alguns autores até um pouco antes, até o século XVIII, e com uma presença muito grande no século XIX, no século XX e no século XXI. E o outro, como uma espécie de meio, né, como uma espécie de figura possibilitadora dessa afirmação do homem, é o Estado. Então, este é também o período em que o Estado passa gradualmente a ocupar o centro da organização da vida dos indivíduos, tanto no âmbito público quanto nas questões privadas. Aí nós passamos imediatamente para o primeiro texto, né? Embora a unidade 1 eu tenha tido o cuidado de fazer um balanço bibliográfico um pouco mais longo, mostrando para quem estudou a unidade 1 diferentes perspectivas em relação a esse momento inicial da construção do mundo moderno. O centro da nossa discussão é um dos autores fundamentais, não só para o estudo do Renascimento, não só para o estudo da cultura ocidental, mas um autor fundamental para o estudo da história cultural. Né? Se a história cultural tomou outras dimensões, mais tolerante, mais multirracial, no século XX, sobretudo a partir de maio de 68, no século XIX, Jacob Burckhardt escrevia no seu A Cultura do Renascimento na Itália, um livro que pensava estudar a mudança do espírito de uma época. Esse espírito de uma época era o que nós hoje chamamos de cultura. Então, para Burckhardt, houve, sem dúvida nenhuma, na
Itália renascentista, razões para que os grandes homens, vejam que ele é um homem do século XIX, não tem nenhum pudor em fazer uma história de grandes homens. Uma história diferente da que fazia Ranke, mas ainda assim uma história de grandes homens. Grandes pintores, grandes escultores, grandes intérpretes da cultura ocidental. E para Burckhardt, o século XIV marca uma ruptura. Né? Eu sei, eu já soube, por meio dos tutores, que vocês preferem Huizinga, de maneira geral. A questão da produção de texto não dizia muito respeito a acertar qual é o autor, e sim entender o que cada um argumenta e tomar um partido. Isso na carreira do historiador é muito importante, aprender a tomar partido e justificar esse partido. Mas Burckhardt, um historiador da cultura, um historiador dos grandes artistas, um apaixonado pela Itália, né? Um homem das terras altas do norte da Europa, que acaba se apaixonando pela latinidade italiana no século XIX, e escreve O Grande, a Cultura do Renascimento na Itália. Um livro incontornável. Todas as pessoas que estudam o Renascimento necessariamente passam por essa obra. Mas a concepção da obra é muito coincidente com o modelo de Idade Média que o Iluminismo do século XVIII tinha criado. Se nós já estudamos com os professores de medieval, com outros professores de teoria, que a Idade Média não era a Idade das Trevas, porque havia uma cultura densa, uma cultura importante, é curioso pensar onde que começa essa ideia. Por que a Idade das Trevas? Começa de um período que queria se diferenciar. E Burckhardt, lá no século XIX, é o partidário dessa ideia. Ele acha, sim, que o mundo do Renascimento é o nascimento do indivíduo. É o nascimento de uma concepção de homem que é uma evolução da razão. Vamos ler aqui então e saber como que Burckhardt defende essa cisão, retomando um dos excertos da Unidade, que é do livro A Cultura do Renascimento na Itália. Burckhardt diz, lendo, na Idade Média, o homem reconhecia-se a si próprio apenas enquanto raça, povo, partido, corporação, família ou sob qualquer outra das demais formas do coletivo. Na Itália, pela primeira vez, tal véu dispersa-se ao vento. Desperta ali uma contemplação e um tratamento objetivo do Estado e de todas, faltou um desenho, e de todas as coisas deste mundo. Paralelamente a isso, no entanto, ergue-se também na plenitude de seus poderes o subjetivo. O homem torna-se um indivíduo espiritual e se reconhece como tal. Burckhardt, se é possível fazer críticas a ele, é de um excessivo empolgar-se e ver na Itália o nascimento do homem moderno. Esse homem moderno que ele vê na Itália, nós podemos situar na Itália dos séculos XIV até o XVI, talvez nós possamos situar no século XVIII. Mas entendam, essa obra é muito importante e esse autor, a partir da análise que faz da cultura do Renascimento, ele vê todos os germes. Ele vê esse homem moderno em estado embrionário. E ele entende que esse homem moderno é tão convincente quando ele vê um Michelangelo, quando ele vê um Rafael, quando ele vê Leonardo da Vinci, quando ele vê Dante, que é um homem ainda bem do período medieval, mas quando ele vê Dante, ele vê basicamente a união de duas grandes épocas, a Antiguidade Clássica e o mundo do Renascimento italiano. O mundo do Renascimento vem das crises medievais, procura soluções e não encontra soluções senão nos modelos da Antiguidade Clássica. E Burckhardt é muito incisivo, ele diz, se o movimento começou na Itália, ele é tão forte, ele é tão incontornável, que ele inevitavelmente se espraiaria por toda a Europa. Então, Burckhardt analisa a Itália, mas ele afirma em vários momentos do texto que esse movimento da Itália é tão superior ao mundo medieval do restante da Europa, que ele invariavelmente, até o século XVI, ele se espalha, ele cresce, ele mostra uma onda de transformação incontornável. É importante lembrar que o poeta Petrarca, para Jacob Burckhardt, é um homem da antiguidade.
Ele é um renascentista, mas que ele conhece tanto a cultura latina que ele é basicamente um renascentista. Bom, o nosso curso caminha, né? Nós tivemos uma unidade bastante extensa sobre Burckhardt, faz algum tempo que eu trabalho com esse texto. Eu tenho um apreço grande pelo texto, há quem me acuse de gostar mais de Burckhardt do que Huizinga, não é verdade? Mas temos que considerar que essa opinião de Burckhardt do século XIX recebe uma contradita no começo do século XX. Eu acho esse aspecto da historiografia absolutamente interessante. Uma pequena leitura antes sobre Burckhardt ainda, só para que nós consigamos ver o exato parágrafo onde ele mostra essa fusão de duas épocas. Ele diz: o Renascimento não se teria configurado na elevada e universal necessidade histórica que foi, se se pudesse abstrair tão facilmente dessa antiguidade. A antiguidade clássica, Roma, sobretudo, Grécia e Roma. Nesse ponto, temos de insistir como uma proposição central desse livro. Não foi a antiguidade sozinha, mas sua estreita ligação com o espírito italiano presente a seu lado, que sujeitou o mundo ocidental. Não há dúvidas, né? Alguns alunos meus têm dúvidas, dizem: não, mas Burckhardt diz que foi apenas na Itália. Não, ele diz que o movimento é tão forte que sujeitou o mundo ocidental, né? Então, isso é bastante claro. Uma outra confusão que acontece muito, sobretudo nas séries, primeiro, no ensino fundamental e médio, é a ideia de que a antiguidade voltou no Renascimento. Não, a antiguidade não volta. Os tempos nunca voltam. Os homens de cada tempo fazem leituras de acordo com as suas necessidades de épocas anteriores. Isso a teoria da história tem bastante consolidado. E Burckhardt, já no século XIX, nos mostra isso. Vejamos então, finalmente, a contradição. Quem é que diz o contrário? Huizinga, Burckhardt é um historiador da arte, é um especialista em arte. Huizinga é um literato, é um historiador da cultura, um discípulo da maneira de fazer história de Burckhardt, também faz história de grandes homens, mas eles... Por que eu disse que eles são diferentes de ranking? Eles não fazem histórias de grandes reis, de grandes generais, de grandes imperadores. Para eles, grandes são os homens da cultura. Então, grandes são os grandes escultores, os grandes pintores, os grandes músicos, os grandes literatos. E então, se Burckhardt trata sobretudo, embora Burckhardt também trate de textos, mas se Burckhardt trata sobretudo da escultura, da pintura, Huizinga trata da literatura, sobretudo da poesia latina, da poesia que se escreve na França. Burckhardt também é um grande interessado pela pintura moderna, sobretudo pela pintura holandesa. O seu monumental, então aqui eu até trouxe para que vocês vejam, esse é a Cultura do Renascimento na Itália, e essa é a novíssima edição, não sei se dá para ver, do livro do Huizinga, que foi feita agora. É uma obra monumental, ricamente ilustrada. Ele também lida com a pintura, mas o seu forte é a poesia. Huizinga, então, como um seguidor de Burckhardt, deve dele se distinguir. No campo da historiografia, você precisa conhecer o que já foi escrito sobre o seu tema, mas você jamais pode se tornar um repetidor. Porque se você apenas repete, a sua existência é uma existência sem grande valia, né? É importante que você consiga acrescentar. Huizinga, então, diz: Burckhardt não está errado. Burckhardt, inicialmente, está correto. Por quê? Porque o movimento que se coloca na Itália é um movimento muito importante de leitura da antiguidade clássica como solução para a cultura moderna. Eu concordo. Eu discordo, diz Huizinga, de que ela valha para todo o Ocidente europeu. Então ele muda o foco de análise regionalmente, ele analisa até de maneira mais recuada no tempo, o século XI, o século XII, ele analisa Flandres, mais ou menos equivalente à Holanda, e analisa a França. E ele diz: nesses dois espaços, a literatura demonstra que os valores medievais ainda são a base
da cultura, são a base das regras de convivência, são a base das relações que se expressam na poesia e na literatura. Vocês poderiam até me dizer, mas e na vida das pessoas comuns? É muito difícil. Outros esforços já foram feitos, com processos inquisitoriais, com outras fontes. Mas, em termos de cultura, lida aos olhos do século XIX, do começo do século XX, na literatura, na poesia latina, para Huizinga, diferente de Burckhardt, França e Holanda não haviam mudado. O que havia nesses dois lugares era, sem dúvida, uma cultura medieval em declínio, mas cuja as bases seriam fundamentais para o nascimento do Ocidente moderno. Então, para Burckhardt, os séculos XIV e XV, na França e na Holanda, são profundamente medievais. A metáfora do outono é a metáfora da folha que cai para dar lugar ao novo broto. Mas vejam que a raiz, o caule, os galhos da árvore continuam os mesmos, firmes. Para Huizinga, a noção de ruptura com o mundo medieval não explica o nascimento do mundo moderno. Então, vejam como eu não sou tão fã assim de Burckhardt, que o nome que eu dei para a nossa disciplina, que é o nome do nosso livro, é basicamente do outono da Idade Média à construção do mundo moderno. Tanto quanto a maioria de vocês, segundo eu sou, eu concordo. Eu acho que Burckhardt é um autor extremamente interessante para você ver como que os iluministas construíram a ruptura com a Idade Média. Ele é um filho dessa ideia iluminista, mas Huizinga é um medievalista. É um homem que entende que dentro da constituição, daquilo que é mais profundo na cultura medieval, as raízes do mundo medieval estão presentes até pelo menos o século XV na França e na Holanda. Vejamos dois excertos então. Lendo, o espírito italiano nunca perdeu contato com a harmonia e a simplicidade clássicas. Esse é o primeiro argumento. Estudar Renascimento na Itália e generalizar a partir da Itália é pouco válido, porque a Itália, sobretudo as grandes cidades do Renascimento italiano, estão Roma. Roma convive com o Coliseu até hoje, né? Nós temos no mundo italiano, na Península Itálica, uma presença em forma de edifícios, em forma de textos preservados. Não houve um descolamento da cultura da antiguidade clássica. Então, mais ou menos o que... O Huizinga é muito sutil. Mesmo nessa edição nova que eu mostro para vocês do Outono da Idade Média, que é bem longa a tradução, o texto não se altera muito. Huizinga nunca faz críticas diretas a Burckhardt, ele sequer cita com tanta veemência Burckhardt assim, mas ele diz, a Itália não é o melhor lugar para se estudar a ruptura, porque lá o que há é uma continuidade com a antiguidade muito forte. Agora, quando nós olhamos para aqueles lugares onde a cultura medieval se estabeleceu, a hierarquia, a cavalaria, as relações de suzerania e vassalagem, que se estabeleceram muito fortemente, né? O modelo, sobretudo, que se usa, sobretudo na bibliografia marxista para o estudo de feudalismo, é muito o modelo de determinadas regiões da França. A França é muito incisiva no mundo medieval. Então, Huizinga diz, aqui, o Renascimento nada mais é do que o lento declínio da Idade Média. Não é o novo, é o velho trazendo a possibilidade de um novo. Uma segunda excerto de Huizinga. Então eu que deixei em negrito para deixar bem claro. Nada mais errado, bem destacado, nada mais errado do que identificar classicismo e cultura moderna. O século XV na França e nos Países Baixos é ainda medieval pelo sentimento. O diapasão de vida não mudara. Então, você vai até os textos, né, que é o que fez Huizinga, e procura latinismos, procura citações jurídicas, procura nomes de autores da antiguidade citados, você os encontra. Só que não há o domínio desse conhecimento, né? Quando há na França o uso desses latinismos, desse classicismo pelos autores, ele é vazio de sentido.
né? São palavras, é como se nós comparássemos a uma pessoa que fala palavras extremamente sofisticadas fora de contexto. Por quê? Porque essa pessoa já ouviu essas palavras, mas não conhece as possibilidades de uso das palavras na língua. Então, o que Huizinga diz é isso. Nós encontramos os latinismos, nós encontramos o classicismo, mas não encontramos o domínio como encontramos na Itália. Então, nós temos dois textos que aparentemente estão falando, aparentemente não, eles estão falando coisas opostas. Para Burckhardt dá uma ruptura, para Huizinga há uma continuidade. Mas nós, como historiadores do século XXI, sabemos que os dois aspectos são importantes dentro da nossa compreensão desse mundo novo, nesse sentido. Então, eu vou adiante com os textos das outras unidades. Vocês, por gentileza, anotem as questões. No final, nós podemos esclarecer dúvidas e não se tenham nenhum tipo de receio, porque há sempre algumas dúvidas. A relação com Deus, isso é um equívoco que acontece quando nós estudamos o movimento do iluminismo, que é lá o finalzinho do curso, porque já é na divisa disciplinar que nós fazemos com a disciplina, né? A divisa que se faz com a disciplina de história contemporânea. Mas um dos grandes problemas do iluminismo é acreditar que os iluministas são ateus, né? Esse é um equívoco grande. Havia iluministas ateus? Sim, mas ser ateu não é uma característica intrínseca do movimento iluminista, né? O nascimento da ciência tem tudo a ver com crença em criaturas extra-mundo, né? A própria ciência não nasce cética, ela nasce com um dado grau de crença, com um dado grau de misticismo. Então, o protestantismo é importante também na dimensão do nascimento de uma cultura, que é como nós vimos no texto do Max Weber, mais adiante, que se estabelece com uma relação útil, não pecaminosa, para a apropriação de dinheiro. Mas o protestantismo tem uma função na cultura europeia muito importante, que é possibilitar críticas contundentes à representação de Deus, sem desacreditar na existência de Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental na construção de todo o mundo moderno. Porque você muda o foco. Você não está falando de homens ateus. Você está falando de homens crentes, que duvidam não de Deus, duvidam dos homens e das representações que os homens criaram de Deus. Então, o texto do François Lebrun, algumas pessoas podem ter perguntado, mas por que o professor está dando 2 semanas de protestantismo? Uma com François Lebrun, outra com Max Weber. Porque são 2 dimensões do mesmo movimento muito importantes. Essa primeira dimensão, apontada pelo François Lebrun, ela modifica a nossa visão em alguma medida sobre o protestantismo e sobre aquilo que nós tratamos no nosso curso mais adiante, mas que generalizávamos como nome de contra-reforma. François Lebrun nos traz uma outra perspectiva, numa proposta que é ampla, de muito sucesso na França, no Brasil e em outros países, na dimensão do estudo de uma história da vida privada. François Lebrun diz que não há uma reforma e uma contra-reforma. O que nós temos é um movimento amplo, já existente na Igreja Católica, antes mesmo do século XVI, em germe, embrionariamente, mas que definitivamente é detonado com o movimento de Lutero, de Calvino, que é uma reestruturação da relação da igreja, do culto com o fiel. Então, qual era o ponto de partida? Protestantes, né? Cada fiel, um sacerdote, relação direta com Deus, única verdade no texto bíblico. Católicos não, padres virados de frente para o altar, textos em latim, fiéis desconectados
objetiva e racionalmente do culto. Né? O François Lebrun diz que essas afirmações são genéricas, né? Não há uma vinculação direta entre uma mundanidade maior do protestante em oposição a uma espiritualidade maior do católico, porque se o protestante é severo, se o protestante se liga mais às coisas desse mundo, é porque ele interpreta que as coisas desse mundo são a relação mais próxima com Deus. Você não tem que esperar a outra vida, você deve cumprir o dom de Deus nessa mesma vida. Então não é uma relação mais mundana, é uma relação tão devota, tão voltada para Deus quanto a do católico. Mas analisando, segundo Lebrun, o movimento do Concílio Tridentino, os movimentos mais amplos dentro da Igreja Católica, nós encontramos algumas reformas, que são muito significativas na direção de uma mudança da relação do fiel com o culto. Então, no texto há alguns exemplos, eu vou citar aqui, por exemplo, a noção de um esforço de tradução do missal, folheto da missa, para línguas compreensíveis. O esforço do ensino do sentido do sacramento da confissão. Não basta o fiel se confessar, ajoelhar diante do padre, se confessar, ele tem que entender como, segundo os dogmas da Igreja Católica, funciona o processo do perdão. Né? Então, há uma relação mais racional nessas reformas que a Igreja propõe aos seus fiéis. E o François Lebrun nos dá um mapa dessas relações. O culto protestante, isso tudo que nós estamos falando é século XVI e se estendendo de alguma maneira até o século XVIII, não só do século XVI. Mas o culto protestante muito marcado pelo ascetismo, pela vida correta, pela vida voltada para o trabalho, pela vida voltada para a oração, pela vida comunitária muito rígida, né? Muito intolerante a quaisquer outros padrões de comportamento. O que nós temos no mundo protestante é um incentivo, embora a salvação dependa só do fiel e da relação que ele tem com a verdade da palavra, contida exclusivamente no texto bíblico, reuniões coletivas mais incisivas, o culto doméstico presidido pelo pai, cultos estabelecidos mais coletivamente dentro da comunidade que faz parte daquela confissão, e sobretudo a criação do consistório, de um conjunto de anciãos que coletivamente são responsáveis pela correção de caminhos dos membros dessa confissão. Então o que nós temos é uma Igreja Católica que se aproxima mais da relação individual do seu fiel, mas que mantém seus dogmas como eles se estabeleceram durante muito tempo, que é a ideia de que após a morte há a possibilidade de redenção pela oração dos vivos. Os protestantes continuam acreditando que após a morte o destino do fiel já está definido, não há que se rezar por ele. Então, diferenças são mantidas, mas na Igreja Católica tenta-se um conjunto de reformas para uma aproximação mais racional do fiel com o culto. E no protestantismo, um cuidado maior com a coletividade. Então, esse é um movimento de reformas que mostra o François Lebrun. Leamos aqui rapidamente. O protestante se sabe eleito de Deus, né? É a famosa fórmula do Calvino. Eleição pessoal, resultante, segundo Calvino, do conselho eterno de Deus, pelo qual determinou o que queria fazer de cada homem. O católico deve, com a ajuda da graça, merecer a própria salvação por suas obras. Então, o protestante é eleito de Deus. Há alguns que são e outros que não. É preciso perpetuar na fé para encontrar o símbolo da salvação. O católico pode ser salvo pela graça. As obras podem fazer com que ele demonstre compreender o desejo de Deus e seu destino pode mudar. Então, é isso que está escrito aqui.
o protestante deve viver segundo a lei, gratuitamente, sem contrapartida. Não há noção de graça no sentido católico. Nisso reside a responsabilidade do fiel. Ao contrário do católico, o protestante é liberado da angústia da morte e do juízo. Porém, ao acolher a palavra e aceitar suas exigências, deve demonstrar que Deus o elegeu. Assim, o individualismo e o foro íntimo estão no âmago da teologia reformada. Então vejam, François Lebrun pega os dois movimentos que para nós são sempre separados e mostram como que uma época, o período entre os séculos XVI e XVII, sobretudo, faz com que as reformas sejam reformas da relação das duas crenças, né? Nós estamos falando de duas, vocês sabem que tem inúmeras derivações, sobretudo do lado do protestantismo, mas do protestantismo como movimento e do catolicismo. Duas reformas. Em Max Weber, embora vocês conheçam Weber dos cursos de sociologia, é difícil não falar de Max Weber quando falamos do protestantismo, porque aí sim vem uma dimensão cultural do nascimento do capitalismo que é importante. Toda a questão tem o seu foco em Calvino, tem o seu foco na chamada ética da predestinação. Então, basicamente, a ideia é, se nem todos são escolhidos para serem salvos, é preciso saber qual é o sinal da escolha. O sinal da escolha, Lutero já tinha ensinado, antes de Calvino, que poderia se dar nessa vida. A vocação não precisava ser vocação para a vida clérica, para a vida voltada para Deus, para os religiosos, para aqueles que se voltam para o céu. Não, é preciso voltar-se para este mundo, e entender que neste mundo, aos nossos olhos, está por todas as partes dons de Deus. E pelo trabalho e pela oração, quanto mais se trabalha, mais próximo se está de conseguir o sinal. E o sinal vem também da possibilidade de legalmente acumular bens nessa vida. Porque veja, segundo esta ideia, você não acumula bens para si, você acumula bens que são dons de Deus. Max Weber não é um ingênuo. Max Weber vê nisso o nascimento do capitalismo. Mas não como algumas teorias marxistas, vejam sempre, tomem cuidado ao redigir os seus textos. É muito difícil juntar no mesmo texto teóricos marxistas e teóricos weberianos. Há quem o faça, mas é complicado, porque para Max Weber a cultura tem uma dinâmica própria. A cultura, ela se movimenta em concomitância com as relações materiais. Então, para Weber, o capitalismo se possibilita porque você cria uma cultura que diz acumular não é pecado. Então, isso é importante. Eu não estou aqui no curso de História Moderna querendo substituir, dar outra aula de Sociologia, não tem nada disso. Basicamente, o que nós queremos é entender como, na construção do mundo moderno, o protestantismo funciona como um estruturador de novas práticas. Vamos seguindo. As Inquisições. Por que eu fiz uma unidade sobre Inquisições? Um tema tão complexo, aparentemente tão conhecido. Porque sobre as Inquisições existe um equívoco que é básico. As Inquisições só têm um significado negativo vistas do século XVIII para trás. Né? No mundo onde você, dos séculos, do reacender das Inquisições, né? Século XVI e século XVII, sobretudo, da grande queima das bruxas, que nós vamos falar adiante. Se nós olhamos do século XVIII para trás, tudo bem, o século XVIII é o século das liberdades individuais, é o século do iluminismo, é o século do fim das crendices, é o século que começa a possibilitar a ideia da descrença no transcendente. Né? O século XVIII, o século XIX, o século XX, o XIX e o XX, sobretudo, são séculos que possibilitam, por exemplo, nós rirmos de alguém que diga que uma vassoura voa. Mas até o século XVI, por mais que as pessoas não o vissem, elas acreditavam. Então, a Inquisição, ela tem um conteúdo negativo historicamente determinado a partir do século XVIII. E o texto que eu escolhi e que trabalhei muito rapidamente com vocês na unidade do professor da Universidade Nova de Lisboa, Francisco Bettencourt, trabalha muito isso. Ele diz, a Inquisição renovada, ela tem uma dupla importância. A primeira, ela está no âmago do nascimento do Estado moderno.
Né? Se o mundo medieval era muito fragmentado, era muito voltado para a vida coletiva, no sentido das famílias, dos pequenos agrupamentos, era preciso que você tivesse grandes instituições com centros muito definidos para tornar possível o nascimento dos grandes estados modernos. E a Inquisição está na base dessas junções entre os reis, que se estabelecem, sobretudo na Península Ibérica, e o nascimento desses estados modernos. A Inquisição nasce como um tribunal para resguardar a fé católica, naquela discussão que nós observamos entre católicos e protestantes, mas entre católicos e todos os desviantes dos dogmas que se estabelecem. Eu não estou aqui, nem o professor Francisco Bittencourt, fazendo uma defesa da Inquisição, mas como historiador, nós temos o dever de entender, para aquele século, essa instituição era vista como absolutamente negativo? Não. Então, vamos ler aqui o excerto. Para quem não viu a unidade, nós vamos ter uma ideia mais ampla do que eu estou aqui rapidamente dizendo. Diz o professor Francisco Bittencourt: de certa forma, o papel das Inquisições sofreu, nas últimas décadas do século XVII, uma inversão fundamental. Então, o que eles eram antes do século XVII, caminho para o XVIII? Temíveis guardiões da fé católica, que faziam valer sua severidade como uma qualidade de fé essencial à proteção da igreja e da comunidade dos fiéis. A partir desse século XVII, fim do XVII, começo do XVIII, as Inquisições passaram a ser vistas como um caso exemplar de intolerância religiosa, de arbitrariedade judiciária, de repressão cega e interessada. Começam as denúncias de corrupção. Mas por que no século XVII, começo do XVIII? Porque nós estudamos, no século XVII morre o primeiro rei absolutista, no século XVIII morre o segundo rei absolutista. Todo mundo que a Inquisição ajudou a construir está ruindo. Não é só a Inquisição que ganha conteúdo negativo. Vocês vejam, a Inquisição, embora isso não seja dito, os códigos canônicos estão na base do direito dos Estados modernos. A forma de julgar, a forma de descobrir a verdade a partir de testemunhos, isso se solidifica com o procedimento dos tribunais de Santo Ofício, nesse sentido. Essa mudança, seguindo aqui o Bittencourt, que envolve os países protestantes, mas também a opinião pública em vias de formação nos países católicos ao longo do século XVIII, é representativa da transformação do sistema de valores que abalou toda a Europa. Então, a crítica à Inquisição, com sentido absolutamente negativo, é uma Inquisição lida a partir do século XVIII, sobretudo. Então, aqui, a nossa unidade, como vocês vão observar, não tem o objetivo de mostrar... eu tenho aqui o livro, para quem não conhece, do professor Francisco Bittencourt. Eu não faria numa unidade de 14, 15 páginas o que o homem fez neste manual bastante completo. Então, fica esta referência de leitura, depois vocês vão ter os textos todos referenciados corretamente, mas esta pulga atrás da nossa orelha que essa obra deixa na sua leitura. Vamos então dessa mudança um pouco da condição de entendimento da Inquisição para um capítulo fundamental, juntamente com o capítulo que trata da dimensão privada, lá do François Lebrun, dessa nova dimensão de entendimento do protestantismo e do catolicismo na sua dimensão, nas suas feições privadas, nessa nova leitura da relação dos cultos com os fiéis. Eu acho que vocês devem prestar grande atenção nessa discussão sobre o Barroco. O Barroco também com sentido absolutamente negativo, porque de um século muito negativo sob o ponto de vista dos seus próprios contemporâneos. O século XVII, em diferentes países da Europa, é um século de fome, é um século de doenças, é um século de grandes guerras, é um século que tem uma percepção muito ruim. Mas o que o texto, nós temos aqui do Rosário Villari, é uma coleção muito útil para nós historiadores, o texto O Homem Barroco, há também O Homem do Renascimento, O Homem do Iluminismo, é uma coleção portuguesa muito útil para nós. O que o Rosário Villari diz neste mundo do século XVII,
de tamanha crítica, de tamanha crise, nós temos a estruturação de modelos que são fundantes da cultura moderna. Então o livro trabalha com inúmeras oposições. Eu escolhi duas para que nós discutíssemos muito rapidamente no nosso curso. Uma, muito estudada, né? Não tanto quanto a segunda, mas muito estudada, que é a religiosa. A religiosa pós-Concílio Tridentino, a religiosa praticante dentro dos monastérios da sua fé. E o Concílio Tridentino impõe a essas religiosas a clausura. A clausura volta do mundo medieval muito forte. Porque até então os mosteiros tinham se tornado uma opção. Você tinha filhas que não podiam ser casadas, porque não era interessante casar com determinados partidos. O casamento nessa época, sobretudo, um casamento de interesses. Né? Vocês poderiam me dizer, professor, em muitos casos até hoje. Mas nessa época, sobretudo, a estratégia de casar é uma estratégia de pensar na sucessão do nome, na sucessão da herança. Então, se você tem uma filha que não vai se casar bem, é preferível manter o seu patrimônio, o seu nome inviolado. Onde? No monastério. Isso fazia muito sentido até o Concílio Tridentino dizer que a clausura, a morte para a vida terrena, deveria voltar. Então, isso gera um problema. E você começa a criar na religiosa um padrão quase inalcançável da mulher beatificada, da mulher intocada, da mulher como sinônimo de pureza, longe dos pecados, distante da vida carnal. Muito lentamente esse movimento se espalha, causando grande incômodo. Essa vida enclausurada não é tão enclausurada assim. Você tem, de um lado, a frequência de alguns clérigos, homens, autoridades e problemas dentro desses monastérios, sobretudo no que diz respeito à vida sexual dessas religiosas. Você tem uma concepção dentro desses monastérios muito clara de que a vida, nós estamos falando aqui numa perspectiva bastante genérica, mas muito perceptível nos textos de época, porque essas mulheres, muitas delas se manifestaram em correspondências, algumas eram parentes de ilustres do período, manifestaram-se por meio de correspondências que ainda existem e foram analisadas pelos historiadores, a sua inconformidade. Mas a noção fundamental dentro desses monastérios é uma noção ampla do mundo do Antigo Regime, desse século barroco do 17, que é a ideia de que este corpo é apenas o veículo da salvação. Então, a vida é uma luta das necessidades carnais com a virtude espiritual. E aí eu pergunto, o que é imortal? É a alma ou é o corpo? Então, é preciso usar o corpo para salvar o que é imortal, a alma. Então, nesses monastérios, a flagelação, o uso do cilício, que é aquele cinto de ganchinhos que vai sendo apertado à medida que ele deixa de causar feridas, pode ser usado na perna, pode ser usado no braço, pode ser usado na barriga. O uso de camisas com espinhos, o uso de... a flagelação era mais constante. Então, você tem a morte para a vida terrena, do ponto de vista, a morte para o mundano, do ponto de vista do isolamento físico, mas também da necessidade de se voltar para o trabalho, de se voltar para os padecimentos e fazer com que o seu espírito unicamente sobreviva. Então, você cria aí um modelo do desejável, o modelo da mulher virtuosa. Vocês viram no texto que muitas mulheres não concordavam com isso, né? Não é algo assim passivo, mas acontecia. Os próprios textos demonstram isso. Vamos ver aqui no texto do Rosário Villari um excerto sobre a religiosa. Embora a morte para o mundo fosse interpretada frequentemente no seu sentido mais pleno, todos sabem que eu estou lendo, né? Nem todas se entregavam, nem todas as religiosas se entregavam a estas implacáveis penitências. E para as religiosas menos fervorosas, não era cômodo percorrer os caminhos da vida monástica. Vencidas pelos escrúpulos ou atemorizadas, muitas vezes aterrorizadas pelo pecado, devido à ação de pregadores ou confessores, ou devido às leituras ascéticas e normativas que eram interpretadas ao pé da letra,
podiam, essas religiosas, facilmente acabar por sofrer de neurose e mesmo de perturbações mentais. Não é por acaso que na primeira metade do século XVII, ou seja, no período em que as ordens femininas conhecem o regresso à observância ou o reestabelecimento mais firme da clausura, que se assiste a uma autêntica epidemia de possessões diabólicas e surgem conflitos interiores mais violentos em religiosas. Então, por mais que o nosso autor, aqui o Rosa, tenha feito uma análise bastante anacrônica do período, né? Ele está dizendo que as possessões demoníacas são neurose. Não existe a ideia de neurose para o período. Mas o autor está preocupado, ele está dizendo, olha, essas mulheres vivem o máximo do modelo desejável para uma sociedade que efetivamente acredita no pecado como um problema vinculado ao destino da alma, que é imortal, né? Isso, para algumas pessoas, é mais tranquilo de entender. Para outras, é muito difícil de compreender. Então, é preciso termos em mente que essas pessoas acreditavam no pecado. E acreditavam que determinados pecados poderiam representar efetivamente a perda da alma para sempre, até o juízo final, até um novo julgamento. Né? Esse para sempre é até o para sempre que Deus disse que seria. Então, a ideia de lidar com pressões muito fortes e com a figura sempre presente da porção de Deus, que é o diabo, é muito forte na vida dessas pessoas. O bem e o mal se estabelecem num conflito muito grande. Né? Então, o que esse texto demonstra? Ele demonstra que em todo o sofrimento que se estabelece no século XVII, a religiosa, de maneira geral, né, desconsiderando aquelas mulheres resistentes, mas a religiosa é um modelo que se cria do desejável. Daquela que luta contra o pecado, e daquela que, quando sucumbe às tentações, é porque foi terrivelmente assediada, mas a função dela é nunca sucumbir. O outro modelo que essa mesma sociedade cria é a bruxa. A bruxa é o antimodelo. Então, a bruxa é aquela que efetivamente se transforma em serva do demônio. Mas não há bruxas para nós contemporaneamente. O que elas são para o século XVII? Para o século XVII, elas são mulheres com poderes maléficos, com poderes capazes de destruir as vidas dos seus inimigos. Dentro de nós, no mundo contemporâneo, parece difícil trabalhar com essa ideia, mas tentem, façam um esforço de sincronia com o século XVII, por mais impossível teoricamente que isso seja, e pensem num mundo onde as pessoas acreditavam que uma porção de sal jogada numa plantação, com as palavras corretas, significavam a perda de diversas colheitas. Se uma ocorrência climática acontecesse em conjunção com um processo de bruxaria, a bruxaria efetivamente ocorreria. O argumento do Levaque mais importante no texto é o de que várias mulheres condenadas, acusadas e processadas, né? Então vamos na ordem certa do processo, acusadas, processadas e condenadas por bruxaria, começavam os seus depoimentos se vangloriar dos seus poderes de bruxa. Então, a discussão que se estabelece não é se as senhoras eram ou não bruxas, se elas tinham ou não tinham poderes. O importante é entender que essa época acreditava em bruxas, que a Inquisição tomou, dentro dos seus rigores, a caça às bruxas como um objetivo, inclusive um objetivo de propaganda do seu poder, junto com o poder dos reis. O texto não trata muito incisivamente, mas dentre os protestantes havia também uma perseguição grande às mulheres condenadas, acusadas por feitiçaria. Mas o importante é que nesse século XVII o argumento do Villard continua válido. Se a religiosa é o modelo do desejável, a bruxa é o modelo do indesejável. Vejam, nós temos dois parâmetros arquétipos, né? Nós temos dois arquétipos, nós temos dois paradigmas nos quais as mulheres comuns, as mulheres de vida comum, deveriam se colocar numa espécie de meio termo, com o objetivo sempre de se afastar da bruxa e de se aproximar da religiosa.
Então, o argumento do Villari, nesta coletânea, o homem barroco, se torna válido. O século XVII, o século do barroco, da arte pesada, da arte gongórica, da arte rebuscada, ele não é um século só de crise, ele é um século de construção. Vejam, na religiosa e na bruxa nós temos o padrão, e um padrão que ainda vige entre nós. Né? É aquilo que eu comecei falando lá no início do curso. São padrões criados entre os séculos XIV e XVIII, sobretudo entre o XVI e o XVIII, que ainda estão muito próximos de nós. A bruxa, estou lendo, a bruxa inspirava medo por dois motivos. O primeiro era seu poder mágico. De fato, considerava-se que a bruxa praticava magia maléfica, uma atividade que teólogos e juristas designavam como malefício. Segundo se dizia, devido a um qualquer poder misterioso, préter-natural ou sobrenatural, ela era capaz de fazer com que o azar, a doença ou a morte atingissem os seus vizinhos ou os seus animais. Por vezes, esse malefício recaía sobre toda a comunidade, como acontecia quando a bruxa provocava quedas de granizo que destruíam as searas nos campos, ou incêndios que destruíam as cidades ou aldeias inteiras. Em outras circunstâncias, as bruxas eram acusadas de provocar impotência nos maridos, a morte do gado e o roubo dos bens. O segundo motivo do medo gerado pela bruxa, sobretudo entre o clero e os membros mais instruídos da sociedade, era o fato de ela se considerar aliada e serva do diabo. Se os magos eruditos tinham sempre tentado comandar os demônios com quem mantinham relações, as bruxas tornaram-se servas de Satanás. E o seu papel foi mais de obediência do que de comando. Então veja, por mais que o próprio autor, vocês podem ver na unidade, diga, se posicionando no mundo presente, no mundo contemporâneo, que foi a caça às bruxas a maior injustiça, o maior erro judiciário de toda a história do Ocidente, é o mesmo autor que nos diz o peso que o modelo criado na bruxa, aquela que se aproximava da figura demoníaca, né? Daquele que é a porção do mal que Deus colocou para testar os homens, né? O demônio, nesse sentido, é parte do próprio Criador. O Criador é o Criador de tudo. Então, o demônio nada mais é, como toda a obra criada, parte do Criador. Então, o demônio está ali para testar os homens. A religiosa tenta se colocar mais próximo do Criador. A bruxa tenta se colocar mais próximo de Satanás, do demônio. Então, esses são dois arquétipos. Eu me alongo um pouco mais nessa unidade, porque eu acho ela muito importante como criadora de modelos que nós vemos, eles estão ante os nossos olhos muito frequentemente. Seguindo, nós temos um tópico convencional, talvez seja o único texto de extração teórica assumidamente marxista do nosso curso, que é um texto incontornável, que é o texto da Revolução Russa. Em algum momento eu sempre me equivoco, né? Eu já mudei populações de lugar, enfim, mas agora eu consegui perceber. Estamos falando da Revolução Inglesa. Então, nesse momento da Revolução Inglesa, por que para nós aqui ele é importante? Mesmo que nós não tenhamos, que eu não tenha feito uma opção pelo marxismo no nosso curso como linha condutora, porque é nos eventos da Revolução Russa, né, sob a liderança de Oliver Cromwell, que o primeiro rei absoluto é decapitado. Né? Então, esse momento que vai do século XVII, da decapitação do Carlos I, até o século XVIII, do Luís XVI, que morre na guilhotina, nós temos, basicamente, momentos fundamentais em que o absolutismo, a noção de um poder centralizado, fundamental para a compreensão do Estado moderno, né? Ela se cristaliza, mas ao mesmo tempo ela mostra os seus limites. Né? A sociedade inglesa, uma sociedade que já duvidava muito pela sua forte presença protestante em muito daquilo que mais tarde seriam consideradas crendices, uma sociedade que já duvidava, por exemplo, da caça às bruxas no século XVII, uma sociedade, não genericamente, mas em relação à Península Ibérica, em relação a setores da França, de outros lugares da Europa, a Inglaterra saía à frente.
E Oliver Cromwell é um indivíduo que não é um grande nobre, é um nobre de pequeno talão, e que, por coincidências e circunstâncias de convulsões sociais na Inglaterra, termina à frente de um exército. E a primeira coisa que Cromwell faz significativa é que ele monta esse exército com pessoas variadas. Ele não monta esse exército apenas com nobres. Isso já é uma crítica muito forte a uma sociedade fortemente hierarquizada. Né? Então, Cromwell, para além de ser o líder revolucionário que pinta o Christopher Hill, o Cromwell do Christopher Hill é, sem dúvida nenhuma, uma esperança para os revolucionários do século XX. Né? Mas não é esse o ponto que nos interessa aqui no curso de História Moderna. E sim, Oliver Cromwell é um indivíduo cuja biografia nos permite entender como que um poder muito centralizado na figura do rei foi se tornando, já no século XVII, insustentável. Na Inglaterra, primeiro, sem dúvida nenhuma, pela presença de um parlamento forte, de um parlamento com lords que ainda mantinham interesses regionais muito fortes e que o rei precisava negociar. Como Carlos I não teve nenhuma habilidade para negociar com esses lords, perdeu-se em guerras, contrariou princípios do grande Nicolau Maquiavel, que era não contratar mercenários. Carlos I se cercou de mercenários e foi derrotado, tirado do poder e teve o seu pescoço, teve a sua cabeça cortada. Então aqui eu pego um trechinho da unidade, só para que nós tenhamos uma noção. Numa sociedade de hierarquias muito rígidas, Cromwell era apontado pela habilidade em construir exércitos competentes e bem organizados, com homens comuns, camponeses que antes de serem soldados valorosos, trabalhavam, por exemplo, carregando esterco. Numa sociedade como a francesa, isso é impensável. Na sociedade absolutista, você tem uma hierarquia forte. É função dos nobres guerrear, não função de quem carrega esterco. Quem carrega esterco, no máximo, pode ser o quinto membro, após os escudeiros, após os ajudantes, após todos os outros. Cromwell monta um exército com homens comuns. Né? Era muito astuto, aprendeu as artes da guerra, só ia à luta com superioridade numérica. Chegou rapidamente, em 1644, ao posto de general. No final de 1648, os radicais do parlamento se impuseram pela força das armas, muitas delas de Cromwell, e o rei Carlos I foi obrigado a deixar sua coroa, sendo, após uma segunda guerra civil, eliminado. Foi a primeira vez na história da Europa moderna que os súditos executaram publicamente o seu rei. Então, assim, para a história do Estado moderno, o fato de você ter um parlamento que organiza um exército e é capaz de decapitar o rei é algo bastante significativo, porque isso vai apontar na direção da democracia representativa que vai se estabelecer na Europa mais adiante, que vocês vão estudar em história contemporânea. Está aqui, como eu mostrei antes, para quem não conhece, uma obra-prima da bibliografia marxista, O Eleito de Deus, de Christopher Hill. Seguindo, nós vamos para o mundo francês, já no século XVII, com essa que é outra preciosidade da bibliografia, da sociologia, mas que hoje já não podemos mais chamar de uma obra ela é uma obra que é das ciências humanas como um todo, a Sociedade de Corte do Norbert Elias. A Sociedade de Corte traz para nós uma compreensão muito renovada, apesar do livro ser da década de 30 do século XX, mas ter se tornado uma obra bastante influente a partir dos anos 60. Para nós, no Brasil, uma obra conhecida durante os anos 90, de maneira mais genérica. Algumas pessoas conheciam antes, em traduções, em leituras diretas do francês, perdão. Mas é uma obra que marca uma presença mais recente. Agora, para nós, pesquisadores e professores do campo da história, a Sociedade de Corte mostra que a natureza mesmo do rei absoluto é a compreensão de que o seu poder não é absoluto. Agora vocês poderiam dizer, o professor ficou maluco, não é possível. Como que o rei absoluto não é absoluto? O seu absolutismo se constrói da convicção de que o poder do rei depende necessariamente da posição e dos benefícios desfrutados pelos nobres. Só a corte
é que permite entender por que o rei, o maior rei absolutista de todos os tempos, Luís XIV, é absoluto. O rei nunca foi um gênio, diz o Norbert Elias. O rei Luís XIV era um homem mediano, não era um grande estrategista, mas era um exímio jogador. A construção de Versailles é como se você construísse um tabuleiro, no qual você traz para perto de si todas as peças que você tem a seu favor e as peças dos seus inimigos. Mas você não é o único jogador. Todos os membros da corte, principalmente a alta nobreza, constituem-se em jogadores. O meu movimento não manipula o movimento dos meus oponentes. Eu me movimento, vejo o movimento dos meus oponentes e me movimento novamente. É essa vigilância dioturna, é esse estar no centro das decisões, é lidar com, desde as grandes decisões até as pequenas fofocas palacianas, que para Elias constitui a figuração. E é nessa figuração que se dá da corte é que o poder do rei se estrutura. Então, se eu perguntasse, o rei Luís XIV era absoluto? Vocês vão dizer sim. E vão me explicar como que se estabelecia o poder absoluto do rei. Se estabelecia a partir da compreensão de que a corte só existia num universo de interdependência e de inter-relações. Absolutismo não significa livre ação do rei. Contrário a 90% do material didático que nós temos à nossa disposição, não estão todos os poderes concentrados na mão de um rei, e sim na mão da função rei. Né? O rei se trabalha bem, se joga e percebe o jogo dos seus oponentes e dos seus aliados, ele consegue operar a função legislativa, a função executiva, a função judiciária do Estado moderno, mas ele não pode dormir em berço esplêndido, para usar um exemplo caro ao nosso Brasil. O rei precisa ser vigilante. Né? Tanto que, se vocês virem o final da unidade, eu transcrevo um trecho do Elias, em que ele diz a vida do rei deveria se confundir com a vida do Estado. Quando nós usamos aqueles jargões, né, no nosso dia a dia de aula, Luís XIV e a ideia, o absolutismo e a ideia do Estado é o rei, nós observamos lá no Elias a ideia de quão penoso era ser Estado e rei, ser homem e Estado, porque você tinha que trazer todo o peso da sua própria existência, da nobreza e daquela circunstância para a sua vida. Os sucessores de Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, estabelecem mudanças. Né? Luís XV muda os seus aposentos, procura uma área mais privada, vejam, privada, individual, o estado do absolutismo, para construir o seu quarto, os seus aposentos reais, privado, longe, distante do jogo. Luís XV muda, Luís XVI tem a cabeça cortada. Então, Luís XIV continua sendo o grande rei absolutista. A nossa unidade, a nossa aula é muito mais para mudar os termos em que se dá a sustentação do poder absoluto do rei. Vamos em frente. Olha, eu vou conseguir cumprir, talvez com uns 10 minutos de atraso. Nossa última unidade. Nossa última unidade, ela é basicamente impossível. Né? Você estudar o movimento iluminista e a crise do antigo regime em 15 páginas é muito difícil, né? Eu tentei estruturar a unidade de vocês em leituras muito rápidas de 3 obras fundadoras do mundo moderno, né? O Leviatã, de Thomas Hobbes, que é a obra que se encarrega de dizer que o poder deve ser do rei, mas a estrutura do poder não pode vir de Deus. Não há nenhum cabimento em dizer que o poder vem de Deus, simplesmente porque Hobbes diz no Leviatã: Deus existe? Hobbes é um empirista. Só acredita naquilo que os 5 sentidos podem perceber. Deus existe? Existe. Qual é a prova de que Deus existe? Nós. Nós existimos. Se a criação e as criaturas existem, há de haver um Criador. Agora, Deus nos municiou com 5 sentidos. Qual deles conversa com Deus? Nenhum. Ninguém toca Deus, ninguém ouve Deus. Há pessoas que dizem ouvir Deus, mas ouvir Deus não é uma qualidade de todos os humanos. Né? Então Hobbes é um empirista, não é um cético, não é um descrente total. Ele vai buscar na Bíblia
o modelo do seu Estado. O Leviatã, para todos aqueles que têm costume de ler o texto bíblico, e para os outros que não têm tanta essa prática, o Leviatã é um monstro que Deus coloca sobre o mais crente, mais persistente dos seus filhos para testar a sua fé. Um grande monstro, um monstro contra o qual parece não haver nenhuma possibilidade de escapar. O grande Leviatã é um monstro que Hobbes diz: a natureza humana é uma natureza que tende à guerra. No estado de natureza, todos os homens eram iguais, mas a guerra entre eles fez com que eles se desorganizassem, se desigualassem. Então, só um grande Estado, como o grande Leviatã bíblico, será capaz de trazer de volta a harmonia entre os homens que tendem sempre à guerra. Mas Hobbes ainda pensava que o poder do soberano seria importante na simbologia desse Estado poderoso, mas a origem do poder do rei tinha que vir do seu povo, tinha que vir dos seus súditos. Então, rompe-se com a ideia. Locke, John Locke, no seu importante 2 tratados sobre o governo, lidando diretamente com um dos teóricos do direito divino dos reis, diz: o argumento de que rei é rei porque descende do primeiro filho de Deus é infundado. E ainda que nós conseguíssemos provar a linha de sucessão e desse realmente nesse ou naquele rei, quem diz que Adão, por ser o primeiro, tem um poder sobre todos os homens? Então a natureza do poder não pode ser Deus. Qual é a natureza do poder? A natureza do poder, Hobbes já tinha dito, Locke também, é um pacto entre os homens. Então, se pensarmos na ancestralidade do homem, até onde nós podemos voltar? A um estado ancestral, chamado estado de natureza, no qual todos os homens eram formalmente iguais. Tinham acesso aos mesmos recursos naturais e se diferenciavam dos animais por terem razão. Em Locke, a razão se manifesta na capacidade de transformar a natureza em benefício da própria vida, a capacidade de criar ferramentas, a capacidade de criar instrumentos de trabalho mais sofisticado, habitações. Então, tudo isso discerne, separa o homem dos demais animais. No entanto, John Locke diz: eu não acredito, como Hobbes, que os homens tendiam à guerra. Eu acho que os homens tendem à usurpação. E alguns homens são menos industriosos que outros. E ao verem a humanidade se manifestar na razão, na transformação da natureza, alguns homens sentem o desejo incontornável de roubar outros homens. Como? A capacidade de transformar a natureza revela um dom de Deus, que é a razão, que me difere dos animais. Quando o meu semelhante rouba o que eu transformei da natureza, aquilo que me transforma em humano, ele tira a minha humanidade. Isso é John Locke. Ele tira a minha humanidade. Se ele tira a minha humanidade, eu tenho o direito de declarar a ele guerra justa. E como eu tenho a razão, como eu tenho a verdade, eu vou ganhar a guerra. E eu tenho o direito de matá-lo. Mas eu posso dar a ele uma escolha, não matá-lo. Mas como ele roubou a minha humanidade é a minha propriedade, eu posso me apropriar da vida dele. E ele vai se tornar meu escravo. Então, Locke, apesar de ser um grande precursor do iluminismo, apesar de ser um precursor do justnaturalismo, do contrato social, é odiado por todos os intérpretes de esquerda, porque ele é o teórico da propriedade privada como humanidade. Isso, para alguns setores intelectuais, é um absurdo. Mas John Locke está entre os grandes teóricos do liberalismo. Então, o Estado moderno absolutista, fundado no direito divino dos reis, não consegue se sustentar tanto. Por quê? Porque nós temos movimentos populares, nós temos movimentos políticos, nós temos um movimento filosófico-cultural do iluminismo atacando os fundamentos da sociedade absolutista. Bom, se nós temos um indivíduo que é o defensor da propriedade, nós temos um indivíduo radical defensor do contrato social, que é Jean-Jacques Rousseau, que é o nosso último autor. Rousseau é implacável, mas Rousseau nos deixa órfãos. Rousseau diz:
não há soberanos que não os definidos pelo contrato social. Não há escravos, porque só são escravos aqueles que se deixam fazer escravos. Né? Tem uma frase que eu coloquei na unidade que é: o mundo fez escravos, eu não tenho o texto exato aqui, a sua covardia os perpetuou. Se vocês pegarem o texto da unidade, tem a citação exata. Ele não está falando de escravos africanos. Está falando também daqueles. Ele está falando, quando ele fala de escravidão, ele está falando de todos aqueles que são homens, que por terem sido um dia naturalmente livres e iguais no estado de natureza, deixaram-se no decurso da história aprisionar, deixaram-se enganar, deixaram-se iludir. Como Hobbes e como Locke, Rousseau diz: a única fonte do poder são os contratos, as convenções que os homens, livres, cidadãos, têm o poder de estabelecer. Se um contrato social não é bom o suficiente para gerar a felicidade de todos, é porque os signatários do contrato são incompetentes. Então entendam por que eu disse que Rousseau nos deixou órfãos. Rousseau diz: se nós vivemos em miséria, a responsabilidade pela nossa miséria é nossa. Não é de mais ninguém. Nós não nos fizemos nos representar. E aí vocês poderiam dizer: mas Ricardo, onde está o contrato social? Para nós, contemporaneamente, o contrato social mais conhecido é a Constituição. A Constituição é o texto no qual a sociedade livre, o conjunto dos cidadãos, estabelece um princípio de regras mínimas sobre as quais serão elaboradas todas as outras regras de convivência. Então, se nós, por exemplo, somos lenientes, ou seja, somos irresponsáveis ao eleger nossos representantes, quando eles votam a Constituição e eles fazem algo que nós não queríamos, a culpa é nossa por elegermos maus representantes. Então vocês vão ter o curso de contemporâneo inteiro para estudar essa dimensão. Mas vejam, esse homem que agora é órfão, esse homem cuja crença em Deus é algo absolutamente individual, ele pode até pedir, como os americanos. Os americanos vivem um liberalismo que tem uma presença forte de Deus. Mas Deus é uma inspiração, não é o centro das discussões. O centro da discussão está sempre no pacto estabelecido pelos homens livres. Para todos esses autores, aquele estado de natureza, aquela liberdade natural, está perdida para sempre. Ela só vai poder ser obtida se os homens se organizarem no Estado e, a partir das suas convenções, definirem a verdadeira liberdade, que é a liberdade civil, é a liberdade da civitas grega, é a liberdade da cidade, é a liberdade do urbano. Então, vamos aqui para a nossa última leitura. A fim de que o pacto social não venha a constituir, pois, um formulário vão, compreende ele tacitamente esse compromisso, o único que pode dar força aos outros. Aquele que se recusar a obedecer à vontade geral, a isso será constrangido por todo o corpo, o que significa que será forçado a ser livre. Pois esta condição, que entregando à pátria cada cidadão, o garante contra toda a dependência pessoal, condição que configura o artifício e o jogo da máquina política, a única a legitimar os compromissos. Perdão que eu perdi aqui a minha imagem, mas já voltou. Máquina política, a única a legitimar os compromissos civis, que sem isso seriam absurdos, tirânicos e sujeitos aos maiores abusos. Mas Ricardo, você disse que essas aulas têm conteúdos contemporâneos, eu não sou obrigado a ser livre. Eu pergunto, quem estaria sentado nas cadeiras que ocupam hoje, fazendo um curso superior, se não tivessem apresentado uma certidão de nascimento formal à secretaria da universidade? Quem, sem acesso ao Estado, tem condições de ter uma carteira de trabalho, uma habilitação para dirigir e desfrutar, embora esse no Brasil seja um verbo um tanto complexo, dos bens. Então, nós, quando temos certidão de nascimento, é a nossa certidão de liberdade. Nós somos cidadãos livres. Por que existe a maioridade? John Locke explica nos 2 tratados sobre o governo. Porque a razão na criança não está suficientemente bem resolvida. É preciso, segundo Rousseau, pela educação, levar ao amadurecimento da razão. E aí, então, com a maioridade da razão, o indivíduo pode ser autônomo. O que é um indivíduo autônomo? É órfão, livre, por sua própria conta, responsável
pelo seu presente e pelo seu futuro. Para o mundo que vem após, essa ideia aparentemente boa de, bom, nós não temos mais o rei, cortaram a cabeça do rei, o rei agora é apenas uma figura de adereço em alguns estados europeus, nós agora temos direitos humanos, isso tudo parece muito positivo. Mas o Maio de 68 nos trouxe um outro legado, né, de 1968, a ideia do multiculturalismo, a ideia de que as várias culturas devem ser respeitadas. E essa ideia choca-se brutalmente com a noção de direitos humanos, porque o que vale nessa concepção pregada por Rousseau é a ideia de que existe uma cultura, e essa cultura deve ser alcançada. Esse é o nosso dilema, é o dilema que nós vivemos após a modernidade. É a falência do modelo da razão como condição de desenvolvimento de todos os homens em todos os lugares. O desafio está colocado. Cabe a nós, como professores do campo da história, trabalhar com os nossos alunos e trabalhar incisivamente para a solução e para uma vida mais digna. Bom, consegui acabar 10 para as 9, estou agora absolutamente disponível para as questões. Muito obrigado a todos. Boa noite para aqueles que não vão ficar para as questões. Eu fico no aguardo das perguntas por escrito. Dúvidas, quaisquer tipos de questões, fiquem à vontade. Perguntas objetivas. Eu adoro o pessoal de Palmital. É uma gente que, né, são alunos que vão direto ao ponto. Como eu disse na web, vocês devem prestar especial atenção à unidade, o cristianismo público e privado na Europa das Reformas, né, que é a unidade 3, e unidade 6, o homem barroco. Laranjeiras também com perguntas objetivas. Eu estou brincando, gente. Podem fazer perguntas as que vocês desejarem. É uma tutora aqui, meu alter ego, dizendo que eu confundi a Revolução Russa 2 vezes. Eu confundo. Eu tenho um aluno em especial que viu minha primeira confusão lá no curso de antropologia e me alertou. Eu vou explicar para vocês. Nós não temos o feedback. Eu até poderia, hoje especialmente eu poderia ter, mas eu não tenho alguém, um ponto, que diga que foi errado. E às vezes o cérebro trabalha mais depressa. Isso acontece em aula, não acontece... acontece muito em aula, mas como fica gravado, é importante esclarecer. A única revolução que eu tratei é a Revolução Inglesa. Não há Revolução Russa no nosso curso. Mesmo porque, do ponto de vista temporal, seria uma flexibilidade interpretativa insustentável. Então, falando sério, toda vez que eu disse Revolução Russa, por favor, coloquem uma errata. A prova. Mas mesmo quanto às questões, digamos então assim, que serão questões pensadas para o tempo que vocês têm para fazer a prova. Vamos deixar pelo menos uma dose de suspense, né? É mais de uma questão, para não ficar chato. Mas exatamente o que? Burckhardt, assim, genericamente, do ponto de vista do estudo do Renascimento, Burckhardt acha que os séculos 14, 15 e 16, o Renascimento na Itália é uma ruptura com a cultura medieval. A cultura medieval não tem nada a acrescentar.
Assim, você olha para todas as características da cultura medieval e cria o Renascimento como oposição a elas. Vai buscar, antes da cultura medieval, na Antiguidade Clássica, as soluções para o mundo italiano dos séculos XIV, XV e XVI. O Huizinga interpreta exatamente de maneira diferente. Olhando para a literatura francesa e holandesa, ele diz: sem a cultura medieval não existe mundo moderno. Existe renascimento, a leitura que se faz da Antiguidade Clássica nos séculos XIV e XV é filha dos valores da cultura medieval. A cultura medieval está em declínio, está no seu outono, mas é uma continuidade. Então, vamos tentar uma maneira mais radical. Para Burckhardt, se você tivesse uma linha do tempo na sua frente, você poderia tirar a Idade Média e falta nenhuma ela faria para o mundo moderno. Para Huizinga, se você tira a Idade Média, não tem mundo moderno. O mundo moderno foi feito também dos valores medievais. Agora, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem ler os textos e argumentar tanto com um quanto com o outro. É interessante isso. Nós, no ensino universitário de História, não trabalhamos com certo e errado no sentido de uma verdade universal, e sempre para algum autor. Então, assim, todas as vezes que os tutores dizem, mas você está falando isso com base em quem? Cite, não copie. Não é uma questão técnica, não é uma questão só de fundo formal. Não. É porque, para nós, a história já foi. Não há como recuperá-la como ela aconteceu. A história é sempre mediada, então vocês têm que dizer a partir de onde estão falando. Lá nas suas aulas, vocês vão ter que fazer opções, né? Se eu, por exemplo, quisesse dar para vocês nesse curso, ou mesmo num curso presencial de 1 ano, todas as opções, eu não conseguiria. Não sei nem se em 4 anos. Então nós temos que saber como estabelecer os recortes. Me fazem uma pergunta de pinhão: as mulheres que não são santas nem bruxas são o quê? Se eu tivesse a resposta, essa poderia ser a resposta de R$1 milhão, né, de euros talvez, mas uma pergunta bem difícil. Primeira questão: mulheres que não são bruxas e não são santas para o século XVII são mulheres no limiar, mas que vivem com os dois arquétipos o tempo todo. É uma situação, para você se tornar em determinadas vilas francesas, espanholas, até alemãs, de uma boa mulher em bruxa, era muito rápido para isso acontecer. Então, o que nós trabalhamos na unidade? A ideia de que você tem 2 arquétipos. Né? O século XVII funda 2 arquétipos. E a vida, e eu me expressei muito em relação às mulheres, mas é muito também um arquétipo geral para a conduta de vida das pessoas como um todo. Mulheres, homens. A discussão não é nem entre a santa e a bruxa. Para o século XVII, a discussão é entre Deus e o diabo. Então é isso. Agora, para o mundo contemporâneo, eu não me atrevo a responder a pergunta, porque eu não tenho nenhum tipo de especialidade para tratar desse tema. Vai haver uma questão sobre a web que inicia 21 horas ou 21h30. Me dá só um segundo que eu já descubro. A questão já foi formulada. Só um segundo que eu já respondo. Há 21 horas, né? Então, em 1 minuto, segundo o meu relógio, vocês já podem olhar na última unidade da disciplina, que a questão sobre a web estará lá. E segundo a coordenação nos informou, é importante que vocês façam, é uma questão bastante simples, né? De muitas maneiras eu já dei a resposta aqui, mas é para que vocês mostrem que participaram da web, formalizem essa participação. As perguntas pararam de chegar. Eu tenho tempo, eu não sei como é que está o pessoal lá da parte técnica e tudo mais, mas eu sei que o nosso tempo
formalmente nós terminaríamos 8h30. Eu soube pela coordenação que nós teríamos até as 9 horas para estabelecer algum grau de debate. Mas eu queria já deixar claro que vocês, além de consultarem os tutores, né, podem enviar mensagens a mim também, na medida do possível. Antes da prova eu posso esclarecer as mensagens. As pessoas que ainda não assistiram e forem assistir ao DVD, né, ao DVD não, a videoaula que eu gravei em Guarapuava há cerca de um mês, leiam bem a unidade também, porque eu senti que a videoaula ficou um pouco... assim, as ideias centrais estão lá, mas eu fiquei um pouco atarantado com o tempo. Então, se precisar, mesmo assistindo a videoaula, lendo a unidade, por favor, mandem e-mail e, na medida do possível, eu quero esclarecer todas as dúvidas. Se eu conseguir, é lógico. Aí a pergunta que tem que ser feita, professor Carlos, a web será disponibilizada na plataforma? Eu acho que sim, né? Sim. Eu obtive a informação de que a web será disponibilizada na plataforma, porque ela está sendo gravada. A videoaula deve chegar em breve. Mais alguma questão, pessoal? Os tutores que estão nos polos, por gentileza, se puderem se manifestar. Ok. Em Pinhão, professor Carlos, que está falando? Ok. Então, eu reafirmo que vocês podem lançar a mão dos canais costumeiros para se comunicarem comigo até a data da prova, para o esclarecimento de dúvidas. Eu agradeço a todos pela presença, muito boa noite e até uma próxima.